Olá, cancerianos, vamos lá? Saber quais serão as energias, as tendências para você na área material, né? Vida profissional, vida financeira. Vamos ver. Quem quiser fazer uma leitura igualzinha a essa, eu vou deixar as informações aqui abaixo na descrição do vídeo, tá? Tem essa opção de leitura e tem outras também, caso vocês queiram. Então, eu vou deixar as informações, o meu contato, tudo, tá bom? Vamos lá, Câncer. Leitura de vida profissional e ou financeira. Vamos ver o que vem aqui para os cancerianos que irão ressoar com essa leitura. Lembrando que é uma leitura geral e nem sempre ressoa com todo mundo. Câncer. Deixar aqui por enquanto, já vou tirar as clarificações. Esse baralho menor aqui vai ajudar a aprofundar um pouquinho mais a leitura, e eu já vou tirar desde já, porque depois eu vou colocar as cartas aqui em cima e não vai sobrar mais espaço, né? Então vamos lá. Câncer, leitura de vida profissional e ou financeira para os cancerianos que irão ressoar com essa leitura. Esse baralho vai ficar aqui de ladinho, não vai aparecer, daqui a pouco nós vamos pegá-lo, tá? Vamos lá. Câncer, As de Espadas, um novo começo, uma nova ideia, uma nova consciência, né? Mas aqui me dá uma impressão de uma nova ideia. Vamos lá. Torre, 3 de ouros, o carro, a torre, né? A torre, um 3 de ouros, o carro, um 4 de espadas, um 7 de ouros, uma rainha de ouros, um 8 de copas, um 4 de copas, um enforcado e um 2 de paus. Aqui a primeira impressão que me veio, né, depois que eu vi essa torre, a torre veio aqui numa posição da leitura que representa o passado, e o 4 de espadas veio numa posição da leitura que representa você. Me dá uma sensação de você estar se recuperando de algum baque, seja lá o que isso signifique para você, e mais uma vez lembrando que é uma leitura geral e não é todo mundo que vai ressoar com essa leitura. Então, os cancerianos que irão ressoar com essa leitura sofreram algum tipo de baque e, de certa forma, estão se recuperando. O 4 de espadas é uma carta que sugere pausa, recuperação, né? Mas aqui, ó, a energia central da leitura é de movimento. Então as coisas já estão andando, já estão progredindo, né? Mas me dá muito essa sensação de você estar se recuperando de algum acontecimento, né? Para alguns pode ser a perda de um emprego, para outros pode ter sido uma puxada de tapete de algum colega, para outros pode ser um não que você recebeu, porque existem muitas situações, né? Tem gente que trabalha numa empresa, tem gente que é autônomo, tem gente que tem a própria empresa, tem gente que está sem trabalho, né? E para alguns essa torre aqui pode ter sido isso, ficar sem trabalho. Existem muitas possíveis situações, cada um vai adaptar, né, para a sua realidade, tá? Medos e desejos. 3 de ouros é uma carta que fala de trabalho, fala de relacionamento com outras pessoas, né? É uma carta que mostra você com outras pessoas. Então existe aqui um desejo de reconhecimento. Para alguns aqui é o desejo de estar trabalhando, para quem não está trabalhando, né? E aqui vem uma energia de parceria. Então existe um desejo de parceria, existe um desejo de trabalho, existe um desejo de reconhecimento. Isso é meio óbvio, né? Mas veio aqui também essa casa dos desejos, ela fala também dos medos. Então me dá uma sensação aqui que o medo tem a ver com o não reconhecimento, né? O medo tem a ver com outras pessoas ao seu redor.
Então pode ser um medo de não ser reconhecido pelo seu trabalho, pelo seu valor, porque existe aqui uma expectativa, né? A gente já vai chegar nessa carta aqui, tá? Carta do carro é a energia central da sua leitura e é uma energia de movimento, é uma energia de seguir em frente, de se movimentar, né? O carro é uma carta de vitória, sucesso, progresso e movimento, né? O carro é um movimento para frente, é um movimento, né, no sentido de você deixa uma situação que aconteceu para trás, por mais forte que tenha sido o baque, e segue em frente. É uma carta extremamente positiva, inclusive é a carta associada ao signo de Câncer, né? Então, de certa forma, vocês estão representados aqui no centro dessa leitura. Tem muitas cartas aqui na leitura que mostram uma energia um pouco mais parada, né? O 4 de espadas, o 7 de ouros, o 4 de copas, o enforcado e o próprio 2 de paus. Não existe aquela expressão ficar parado como um 2 de paus, né? Só que o centro da sua leitura, né? Aliás, os únicos arcanos maiores que vieram na sua leitura são a torre e o carro. E tanto a torre quanto o carro são cartas que falam de mudanças, né? Então parece que o universo, e eu tô falando aqui universo no sentido de uma força maior, quer, né, tá te empurrando praticamente aqui para uma mudança, são arcanos maiores, então arcanos maiores têm essa força maior, vamos dizer assim, arquetípica. Mas até que ponto você está se alinhando com essa energia? Porque não é, eu costumo falar nas minhas leituras, né, tanto nesse canal quanto nos outros canais, para quem não sabe, eu tenho outros canais, vou deixar os links aqui abaixo, tá? De tarô também, né? A Torre Tarô, que é o meu canal mais antigo, já é um canal maior, e tem esse, e tem o Tarô Infinito, que é só com leitura de vida amorosa. Mas eu costumo falar nas minhas leituras, no comecinho, né, antes de começar, eu falo assim, vamos ver quais serão as energias disponíveis, né? O universo está te possibilitando aqui, está te proporcionando uma energia de mudança. Só que é como se o universo realmente estivesse te empurrando. E é como se ele já tivesse te dado um belo de um empurrão aqui, e não sei, parece que você está dormindo. Não sei se você acordou aqui para alguma mudança que aconteceu e que precisa acontecer, né? Eu diria que já aconteceu, porque a leitura já abre com a torre aqui, né? O que é que precisa mudar? Tem alguma coisa aqui que precisa mudar e talvez você não tenha percebido isso ainda. Tem alguma coisa relativa ou a dinheiro, ou a negócios, ou a trabalho, ou as três coisas ao mesmo tempo. Tem alguma coisa que precisa mudar e parece que você não acordou para isso ainda, por mais que o universo já tenha te dado algumas belas de umas sacudidas. Olhando a leitura assim de cima, é a sensação que me dá, né? Eu poderia finalizar a leitura agora, porque a mensagem é essa, bem essa, né? No seu inconsciente tem aqui uma expectativa, você está esperando alguma coisa, né? O 7 de ouros, ele fala assim, olha, eu plantei umas sementes e agora eu estou esperando o resultado dessas sementes, né? Então você tem aqui uma expectativa de um resultado e parece que você está esperando o resultado. O problema é quando você fica apenas esperando o resultado e o universo está pedindo para você se mexer e até mesmo para você fazer algo diferente daquilo que você tem feito, né? Porque não tem aquela coisa também, né, de você fazer sempre a mesma coisa, esperar resultados diferentes, né? Aqui me vem essa imagem também, né? É como se você estivesse esperando um resultado, mas não estivesse fazendo nada de diferente para esperar um resultado melhor, maior, diferente do que aquilo que você já obteve até hoje, né? Mais uma vez, lembrando que essa leitura aqui é geral e nem todos os cancerianos que assistem o canal vão ressoar com essa leitura, tá? Mas, enfim, tem uma egrégora de pessoas que assistem esse canal, então acredito que sim, muitas pessoas podem sim ressoar com essa leitura, né? O seu desafio veio aqui com a energia da Rainha de Ouros,
Energeticamente falando, a Rainha de Ouros é uma carta de prosperidade, de florescimento, de colheita, de receptividade. Ela, junto com o Rei de Ouros, são os grandes gestores também, é a Rainha de Ouros, né? O naipe de Ouros é o naipe da matéria, é o naipe que tem a ver com leitura de vida profissional e financeira, por exemplo, né? Entre outras coisas, tá? Mas aqui, né, especificamente, é isso mesmo. E ela veio aqui como desafio, né? Então você tem um desafio aqui no sentido de fazer algo florescer, ou seja, no sentido de fazer algo dar resultado. Você tem um desafio aqui de usar o poder, porque estamos falando de uma rainha, poderia ter vindo um rei, não importa se você é homem ou mulher, né? Mas são as figuras máximas do tarô, né? Não estamos falando aqui de um valete ou um cavaleiro, estamos falando de uma rainha ou um rei de ouros, né? Então tem uma questão aqui de você agir com maturidade, se responsabilizar pelos resultados e também pelos não resultados, né? Essa rainha de ouros aqui, para alguns de vocês, pode simbolizar alguém também, né? Já que veio aqui um arcano da corte, pode ser que exista alguém na sua vida que seja um desafio nessas questões aqui de vida material, tá? No seu entorno, temos um 8 de copas. Quando a gente fala do entorno, pode ser a situação, pode ser a empresa em que você trabalha, pode ser as pessoas com quem você lida, né, na sua vida profissional. Então a gente está vendo aqui, por exemplo, alguém que vai embora, né? O que pode ser isso? Pode ser um cliente que se afasta de você, né? Se você é autônomo, se você lida com clientes, se você trabalha com clientes, a gente pode estar falando de um cliente que vai embora. A gente pode estar falando de uma parceria que vai embora, de uma parceria que desiste de trabalhar com você. Aqui não é você desistindo, aqui é alguém desistindo de você. Alguém ou uma empresa, algo assim, né? Talvez essa pessoa ou essa empresa, seja o que for, espere um pouco mais de você, né? Porque você veio com uma energia aqui que tem os aspectos positivos. O 4 de espadas tem os seus aspectos positivos de recuperação, de cura, de tranquilização da mente, né? De meditação. Mas ao mesmo tempo é uma carta que às vezes fala de uma situação um pouco parada, de você ficar um pouco parada, enfim. Ou de você não necessariamente estar parado, mas você pode estar aqui esperando alguma coisa, esperando o momento certo de fazer alguma coisa, procrastinando alguma coisa que você deveria fazer, né? No tarô do Osho, o 4 de espadas se chama adiamento, né? Então, o que você está adiando? Se você adiar por muito tempo, né? Tem pessoas que vão desistir, né? Me dá essa sensação. No futuro vem essas quatro cartas, não, essas 3 cartas aqui, e assim, eu considero o 2 de paus uma carta positiva, porque ela fala de possibilidades, né? O personagem tem um mundo na palma das mãos, é uma carta positiva nesse sentido de abertura de possibilidades, mas ele tem aquele lado negativo que é do ficar parado, né? Então essas 3 cartas, o personagem tá parado. Um tá parado de braços cruzados, o universo tá apresentando aqui uma possibilidade, mas ele tá parado. Muitas vezes essa carta fala de zona de conforto, enfim. O enforcado também tá parado, ele tá pendurado, né, de cabeça para baixo. O enforcado tem uma mensagem muito positiva aqui. Aliás, eu tinha falado que eram só 2 arcanos maiores, mas tem o enforcado também, né? O enforcado, ele fala de você mudar a sua visão, mudar a sua perspectiva, né? Ele não está enforcado, ele está pendurado de cabeça para baixo, e a ideia aqui é mudar o ponto de vista, né? Enxergar as coisas com outros olhos, com uma nova perspectiva. Desculpa. Mais uma vez aqui, uma ajudinha do universo, né? Vamos dizer assim. Deixa eu beber uma água.
Essas duas cartas, então, juntas, elas me dão uma sensação de ampliação da visão, ampliação das possibilidades, né? Que talvez você não esteja nem enxergando a princípio. Olha como que o universo está trazendo uma oportunidade e esse personagem da carta não está nem sequer olhando para essa oportunidade ou para essa possibilidade, né? Então aqui tem essa questão de mudança de visão, mudança de perspectiva, de sair da zona de conforto, porque obviamente essa posição do enforcado ela não é confortável, né? O enforcado está aqui debaixo de um 4 de espadas, do lado de um 4 de copas. Essas cartas de número 4, o lado negativo delas é a zona de conforto, né? Então tem essa questão de sair dessa zona, se abrir para outras possibilidades, ampliar a sua visão. Bom, uma nova consciência, né? Era o As de Espadas aqui no fundo da sua leitura. Vamos aprofundar um pouco mais. Cavaleiro de Espadas, duas cartas de espadas positivas no fundo da sua leitura. Aqui vem uma nova consciência e uma energia de movimento e proatividade, que é o que a gente não tá vendo aqui numa carta que vê te representando, né? Valete de paus, 3 de ouros em cima de um 3 de ouros, 7 de paus. Então aqui a gente já tem algumas sincronicidades numéricas, né? O 33, o 77, você pode dar um Google nesses números e ver qual é a mensagem que tem para você, né? Número 33, né? É o número mestre. Número 77, anjo número 77, enfim, pode trazer alguma mensagem, tá? 10 de ouros é a zona de conforto, né? Enfim. Tem algumas outras mensagens aqui também, tá? A gente vai chegar lá. Valete de ouros, faz sentido. Roda da fortuna, seu desafio, né? 3 de paus, quebra de expectativas. 4 de espadas, 4 de espadas em cima de um 4 de copas, 2 quatros, né? Cavaleiro de ouros, 5 de paus. O 5 de paus junto com o 2 de paus aqui forma o 7 de paus, né? É uma energia de desafio, uma energia de coragem, de enfrentar situações adversas, enfrentar concorrência, enfrentar desafios mesmo, com coragem. A carta do carro é uma carta de coragem, o cavaleiro de espadas é uma carta de coragem, e o 5 de paus indica algum desafio, alguma luta, alguma coisa que você precisa enfrentar, né? Bom, vamos lá. Por que a torre? Valete de paus, novidades que aparecem aqui para te tirar muito da zona de conforto. Estamos falando de uma torre, né? Torre é um arquétipo de desapego muito forte, tá? E vem aqui com essa carta que representa uma novidade, uma nova vida, um entusiasmo, uma criatividade, uma oportunidade. Isso já aconteceu. 3 de ouros em cima de 3 de ouros, medos e desejos tem a ver com pessoas ao seu redor. Então, para alguns, como eu já disse, o desejo é de reconhecimento, o desejo talvez para alguns de ter mais seguidores, para quem trabalha com redes sociais, né? É um desejo aqui que tem a ver com pessoas. Para alguns o desejo é ter mais clientes, para outros o desejo é essa questão de aumento de seguidores, para outros é simplesmente um desejo de reconhecimento por parte dos superiores, e para outros é simplesmente o desejo de ter um trabalho, para quem não tem, né? E o medo, obviamente, é o contrário de tudo isso que eu falei. O centro da sua leitura, duas cartas de número 7, são cartas que pressupõem uma vitória, né? Então aqui é como se essas cartas mostrassem que você já alcançou algumas coisas na sua vida e agora você precisa continuar, né? Não é cruzar os braços, né? A ideia aqui é você continuar evoluindo, é a sensação que me dá. Porque o 10 de ouros aqui, junto com o 4 de espadas, ó, mostra que você já conquistou algum nível de prosperidade na sua vida. E aí é como se você estivesse tranquilo, né? Dormindo, sereno. Não é ruim. Isso aqui não é ruim.
mas ao mesmo tempo não te faz crescer, né? A vida tá te empurrando aqui querendo que você cresça mais, que você faça mais. Então, se a vida quer isso de você, é porque você pode, é porque você tem mais potencial, mais capacidade, né, de continuar avançando, tá? No seu inconsciente tem aqui aquela questão de espera, né? E aqui é bem aquela alegoria que eu usei do plantio da semente, porque a gente fala que o valete de ouros é aquele que planta uma semente, né? E o sete de ouros é a espera da colheita, né? Então existe aqui uma espera de resultados por algo que você já plantou, né? Tá aqui no seu inconsciente. É como se você estivesse tranquila, apenas esperando os resultados de algo que você já plantou. Então é como se você, do tipo assim, eu já sei o resultado, eu já sei o que tá para chegar para mim, né? E ok, não estou dizendo que esse resultado ele não vá chegar. Só que os arcanos maiores que vêm aqui nessa leitura estão dizendo que é para você fazer mais, tá? É para você fazer mais do que aquilo que você já fez, é para você conquistar mais, é para você expandir mais. Se o universo está te empurrando para isso, é porque sim, você tem possibilidade de crescimento, tá? Rainha de Ouros com Roda da Fortuna no seu desafio. Então, olha o seu desafio, né? As cartas, o nome da carta, Roda da Fortuna, junto com uma Rainha de Ouros, Rainha de Ouros, né? É o seu desafio. O desafio de sair da energia da zona de conforto, né? Mudança, Roda da Fortuna, e crescer ainda mais do que aquilo que você já, eventualmente, já tenha crescido no que toca a sua vida material, tá? No seu entorno, 3 de paus com 8 de copas, aqui realmente me dá uma sensação de quebra de expectativas. Aqui a gente está falando do seu entorno. Então pode ser uma empresa, pode ser pessoas, podem ser clientes, podem ser... Aqui me dá uma sensação, porque o 3 de paus é uma carta de expectativas. Só que o 8 de copas mostra alguém indo embora, alguém ou uma empresa, né? Então aqui me deu aquela sensação de quebra de expectativas. A quebra de expectativas aqui é com relação a você. A leitura é para você, canceriano, que ressoou com essa leitura. Então pode ser que alguém, um cliente, uma empresa, desista de você porque não tem aqui as expectativas atendidas, né? Para quem está procurando trabalho, aqui também serve para a questão de currículos que você manda, processos seletivos que você pratica, né? Aqui tem uma quebra de expectativas. Lembrando que o universo está dizendo aqui nessa leitura que você pode mais, né? 4 de espadas em cima de um 4 de copas, não tem nem muito o que dizer, é uma energia mais parada, mais ligada à zona de conforto. O enforcado, Cavaleiro de Ouros, né? O Cavaleiro de Ouros é uma carta positiva, mas é uma carta lenta também, lembrando que já tem muitas cartas lentas na sua leitura, né? Leitura termina com 2 de paus e um 5 de paus. Eu já fiz aqui a soma dessas cartas, deu o 6 de paus, não, o 7. O 6 de paus é uma carta de vitória, tá? Ele ficou implícito aqui. Nós temos um 5 de paus e nós temos o 7 de paus aqui 2 vezes, né? O 6 de paus, ele aparece de forma implícita aqui. Ele fala de vitória, ele fala de conquista. Mas aqui me dá uma sensação de que você já conquistou algo, para a maioria, né? Que vai ressoar com essa leitura. Você já tem algumas conquistas, mas aqui você está pronto para crescer mais, para conquistar outras coisas. Outros horizontes, né? Outras possibilidades, outras conquistas, maiores conquistas, crescimento, né? E isso, o fundo da sua leitura, 2 cartas que tem a ver com a sua mente, né? O naipe de espadas é o naipe da mente. E aqui vem essa energia de uma nova mente, uma nova consciência e a energia do movimento, da luta, né? Parar de descansar e começar a se movimentar. Uma energia de guerreiro aqui, tá? Bom. Câncer. Vou tirar aqui uma carta que pode ser uma mensagem, um conselho. Vamos ver o que vem aqui no Tarô do Osho. Como que o universo te apoia por meio do Tarô do Osho? Cancerianos.
controle e o 9 de espadas. Mais uma vez, né, duas cartas de espadas. Vieram duas cartas, eu considero as cartas que vêm no fundo da leitura muito importantes porque elas permeiam a sua leitura toda. Você veio com cartas positivas aqui, mas que diante da leitura eu entendo que essas cartas aqui são um conselho, né? Uma nova consciência e uma energia de proatividade. Essa carta aqui, o sofrimento do 9 de espadas é um sofrimento mental. O 9 de espadas é muito associado à ansiedade. Quando né, uma das coisas que nos levam à ansiedade é quando a gente sabe que a gente tem que fazer alguma coisa e não faz. Lembra que eu falei que o 4 de espadas no tarô do hoje chama-se adiamento, né? Então a leitura tá te empurrando. Não foi o que eu falei desde o começo? Ó, a sensação que eu tenho é que você tem que fazer alguma coisa, promover uma mudança, enfim. A leitura está te empurrando nesse sentido de promover algum tipo de mudança, fazer alguma coisa diferente que te tira da zona de conforto, mesmo que você já tenha muitas conquistas na sua vida. Isso vai variar de canceriano para canceriano, né? E quando é que a ansiedade vem? Justamente quando a gente sabe que a gente pode crescer mais, que a gente pode fazer mais, que a gente deveria fazer mais e não faz, né? Ansiedade, tá? Aqui vem muito uma questão de você controlar, Rei de Espadas, controlar a sua própria mente, né? Aprender a se controlar. E aqui é bem específico, controlar a própria mente, tá? Usar a sua mente a seu favor e não contra, né? Bom, é isso, cancerianos, terminamos a sua leitura, espero que ela te ajude de alguma forma. Um pouquinho de bronca aqui, né? Mas às vezes faz bem. Tudo de bom para vocês? Muito obrigada. Namastê.